Bem, pessoal, continuando nossas aulas, ainda estamos trabalhando integrais indefinidas, aí, a unidade 1 ainda. E a aula de hoje, a aula 4, estaremos estudando a regra da substituição. Então, por que é interessante essa regra agora? Quando a gente pegar essa integral aqui, a gente não consegue calcular ela agora com o que a gente já tem. A gente estudou as primitivas, entendemos o que é integral indefinida, depois vimos algumas propriedades. Só que as propriedades que a gente viu até agora não nos auxiliam aqui. Porque nós vimos a propriedade de x, integrar x elevado a n, não é o nosso caso aqui, porque você tem uma função diferente, né? E aqui você tem 2x raiz de 1 mais x quadrado. É como se você tivesse duas funções, a função 2x e a função raiz de 1 mais x quadrado, como se fosse multiplicação de duas funções. E não vimos nenhuma propriedade para quando você tiver algo assim, somente a adição e para a subtração. Então, na aula de hoje nós vamos ver essa regra que irá nos auxiliar para desenvolver essa integral. Bem, aqui está o desenvolvimento dela. Logicamente, agora é só uma introdução, né? Não creio que com a explicação desse passo aqui, vocês ainda não irão saber calcular. Mas só para ter uma noção. Ele pega essa integral. Desse primeiro passo para o segundo, ele só arrumou. Ele aplicou comutatividade, né? Inverteu a ordem, certo? Aqui tudo bem. Agora, do segundo passo para o terceiro, as coisas ficaram bem diferentes. O 1 mais x quadrado virou u. E o 2x dx virou du, certo? Aqui, do segundo passo para o terceiro, é a regra que nós iremos aprender. Ele aplicou a regra da substituição. Ele substituiu 1 mais x quadrado por u. Aqui, ó. E o 2x dx por du. Agora, o que a gente vai ter que conseguir fazer aqui até o final da aula? Pegar uma função desse tipo e saber quem vai ser o nosso u. O u esperto, a gente costuma falar. E derivar esse u. A gente vai estar derivando esse u. E o que sobrar, né, na regra de substituição sempre dá certo. O que sobrar vai ser o nosso du. Aí você substitui o u e o du. Quando você cai aqui, ó, é parecido com as integrais que estávamos estudando anteriormente. Só que agora, em vez de x, a gente está usando a variável u, né? Não muda nada, pensa do mesmo jeito. Então, raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio, né? Então você integra u elevado a meio, dá u elevado a 3 sobre 2 vezes 2 terços. Então já está integrado aqui, ó. E aí ele troca de novo. Onde era u, chamou de 1 mais x quadrado. E você tem então a integral disso aqui. É simples essas integrais de substituição, né? Mas vamos estudar mais a fundo aqui. Podemos verificar que a resposta correta, né? Podemos verificar aquela resposta que ela está correta, que na verdade 2 terços de x quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2 é a primitiva de 2x vezes a raiz de 1 mais x quadrado. É isso que ele vai verificar. Como que a gente verifica se a primitiva está verdadeira? Deriva. Ao derivar, você tem que chegar no resultado da integral que estava calculando, ó, como chegou aqui. Só que para derivar isso aqui, o que você usa? A regra da cadeia. Vocês estudaram lá em cálculo 1, né? Quando estudamos derivada. Aqui aplica a regra da cadeia. Tem várias formas dos professores explicarem, né? Alguns falam assim, ó, deriva de fora vezes a derivada de dentro. Não sei como foi aí um processinho para vocês estarem calculando isso, né? Geralmente algumas técnicas aí para facilitar. Mas desse passo para este foi aplicada a regra da cadeia. E aí você conseguiu provar que essa primitiva é verdadeira, é a primitiva da função 2x raiz de x quadrado mais 1. Ou seja, nós iremos usar a regra da substituição quando a primitiva, quando derivou a primitiva por meio da regra da cadeia. Então a volta dela tem que ser através da regra da substituição, porque foi derivada através da regra da cadeia. Então, em geral, esse método funciona sempre que temos uma função integral que possa ser escrita na forma f composta com g de x vezes a derivada de x dx. A partir daqui vamos facilitar esse entendimento, certo? Vamos usar aqui alguns pincéis para a gente estar destacando. Bom, então a gente sabe que o f é a primitiva. Então quando você deriva a primitiva, você tem f'.
Então a derivada de f1 é f'. Então, a integral f1 composta com g, f1 é um derivado de f1 composta com g vezes g' de x, dx, é igual a f1 composta com g de x mais a constante. Então você consegue integrar. E isso aqui é o que a gente estava utilizando. Isso aqui é a nossa regrinha. É a nossa regra da substituição. É assim que você usa. Você vai ter que achar uma substituição, o qual a gente vai chamar geralmente por u, né, que é a composição das funções. Você vai derivar esse u e aí você vai achar o du. Então, quando aplicar essa regra, você chega na primitiva, que é desta forma. Isso dá para ser verificado pela regra da cadeia, certo? Olha só, quando você deriva uma função da forma f1 composta com g de x, você aplica a regra da cadeia, que é derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Então, se fizermos a primitiva de f1 derivada de g de x vezes g' de x, a primitiva dela, nada mais é que f composta com g de x. Então assim você demonstra a regra da substituição. Então a demonstração que f composta com g de x é primitiva disso aqui é através da regra da cadeia. Porque aplicando a regra da cadeia na primitiva, você chega na função integrada aqui, que está sendo integrada. Se fizermos uma mudança de variável, que é o que a gente vai estar trabalhando, chamando u de g de x, você tem, pegando aqui a nossa integral, aqui, você terá que a integral, como a gente viu, é f composta com g de x mais c. Se você substituir esse g de x por u, fica f de u mais c, que isso vai ser a integral da derivada da f1 de u vezes du. Essa aqui será a substituição que a gente vai estar fazendo. E deixa eu tirar isso aqui agora. E podemos escrever então a nossa função integrada aqui, ó. Vai ficar fácil isso aqui agora no exemplo, tá, gente? É meio confuso, talvez, a gente olhando esse monte de texto aqui, mas fica tranquilo. Então a regra da substituição, se u é igual a g de x, uma função composta, você tiver uma função composta e substitui a variável por u, então a sua integral vai ser desta forma: integral de f de u du. Aqui, um exemplo bem simples aqui para ilustrar essa regrinha da substituição, né? Que você vai estar substituindo essa composição de funções aqui, ó, por a nossa variável u, e vai estar sendo simples você integrar. Exemplo: encontre a integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2. Vamos usar de novo nossos marcadores. Bom, aqui a gente tem que achar alguém que é u, certo? Olhando aqui, ó, eu sei que essa parte aqui eu vou chamar de u. Porque quando você derivar essa parte, tem que dar igual a parte de fora, vamos chamar assim, ó. Quem está fora do cosseno? X ao cubo. Então observe que quando você deriva x à quarta, é 4x ao cubo. Então o x ao cubo vai aparecer. Por isso que eu vou chamar ele de u. E vamos ver o que vai estar decorrendo aí. Então, a nossa integral, x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2x, só escrevi ela melhor aqui no segundo passo. Peguei
isso aqui, o x ao cubo, e só fiz um comutativo aqui, ó. Só inverti os termos aqui, certo? Nada demais foi feito até aqui. O importante vai ser o próximo passo. Eu deixei em vermelho aqui o nosso u. Então, observa que o nosso u vai ser x elevado a 4 mais 2. Então, destacou o u, o que você vai fazer com ele? Você vai derivar ele em relação a x. Então, aqui a derivada, ó. Derivada de 1 em relação a x. Derivou 4x ao cubo. Derivada do 2 dá 0. Beleza. Derivou, já fez um grande passo do seu exercício. O que é a parada agora? A parte de fora é x ao cubo dx. Que o u nosso é x à quarta mais 2. Você não tem x ao cubo dx aqui, onde está o retângulo. Você tem 4x ao cubo. Mas é fácil você chegar em x ao cubo dx. O que você faz? A gente aceita nesse caso aqui o du dx como o du como algo diferenciável. Então você pega, multiplica ambos os lados por dx, que aí você vai chegar no que você precisa. O x ao cubo dx apareceu, tá vendo? O x ao cubo dx, quando você pegou aqui o dx, multiplicou, apareceu ele. Contudo tem um 4, que lá em cima não tem 4. Então, dividimos os lados por 4, você chega no que precisamos. Du sobre 4 é igual a x ao cubo dx, que é a nossa segunda substituição. Então, u vai ser x à quarta mais 2. E du sobre 4, que é do retângulo, vai ser x ao cubo dx. O que você vai chegar? Portanto, pela regra da substituição, a gente desenvolve a nossa substituição. A integral de cosseno de x à quarta mais 2 vezes x ao cubo dx vai ser igual o cosseno do u, ó, o nosso aqui é a substituição, vezes o nosso du, ó, que é du sobre 4, que é igual a x ao cubo dx. Pronto. Aqui você já está, praticamente o exercício está morto. Então, integral de cosseno de x à quarta mais 2 vezes x ao cubo dx vai ser igual, ó, tá vendo que é uma constante? Du sobre 4 é a mesma coisa que 1/4 vezes du, né? Então o que você vai fazer com esse 1/4? Você vai passar ele para fora. Aqui, ó. Pegou 1/4 e passou para fora da integral. Já estudamos isso. Então você vai ter integral de cosseno de u. Du só está falando agora que foi diferenciável em relação a u. Qual é a integral de cosseno? Seno. Então, 1/4 vezes seno de u. Tá pronto. Acabou a sua integral. 1/4 seno de u. Opa, mas em relação a x. E a gente está em u. O que a gente faz agora? Pega o nosso u e volta ele. U não é x à quarta mais 2? Onde tiver u, troco x à quarta mais 2. Troquei. Pronto, encerrou. Assim você calcula a sua integral por meio da regra da substituição. É simples. Basta você chamar o carinha certo de u aqui no início. Pega esse u, deriva e arruma para que a parte que faltou você consiga escrever como du. Então a parte nossa que faltou, x ao cubo dx, é igual a du sobre 4. Então você tem as substituições. O u é isso e o seu du sobre 4. Pega a integral, troquei o u e troquei o x ao cubo dx por du sobre 4. E aí é só integrar. E no final não esqueça de voltar novamente o seu u. E está feita a integral por meio das substituições, a regra da substituição. É isso a aula de hoje. Agradeço a atenção.